Todo dia a gente sai de casa, obedece a um semáforo vermelho, paga uma boa parte do nosso trabalho em impostos e, sei lá, simplesmente aceita que pessoas com togas pretas ditem as regras do jogo. E pessoas que a gente nunca nem viu na vida, né? Exatamente. A gente faz isso quase que no piloto automático, sem questionar muito. Como é que a humanidade foi convencida a entregar o seu próprio poder pessoal dessa maneira tão passiva? Essa é a grande pergunta. E hoje a gente tem em mãos um material incrivelmente detalhado para tentar responder isso. E o mais revelador desse conjunto de notas é que elas não tratam o Estado como, sei lá, um dado da natureza. A estrutura estatal é dissecada como uma tecnologia humana mesmo. Aham. As anotações traçam bem a anatomia de uma tensão que é contínua entre o ideal inatingível, a brutalidade da força física e, no fim das contas, os acordos verbais que a sociedade faz para evitar a própria aniquilação. A nossa missão nesse mergulho profundo é justamente decodificar essa jornada para quem nos escuta. Mostrar como a política deixou de ser um sonho filosófico idealista sobre a virtude para se tornar em uma técnica bem crua de sobrevivência. Até virar essa máquina gigante invisível de leis e comunicação, né? Isso, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque lendo a primeira parte dessas anotações, lá na Grécia Antiga, eu fiquei com a impressão de que o pensamento político nasce de uma frustração gigante com os políticos da época. Com certeza. E a batalha de ideias começa com Platão. A rejeição dele à política tradicional ia direto na raiz da vaidade humana. Ele presenciou toda a decadência de Atenas e concluiu que o desejo de governar era, o grande problema em si. Então a solução dele para a corrupção me pareceu quase contraintuitiva. Para ele, a única chance de o Estado funcionar seria dar o poder justamente para quem foge dele. É isso mesmo? É bem por aí. É daí que surge aquele conceito do Estado perfeito e a figura do rei filósofo. Na engenharia social que Platão imaginou, o governante precisa agir exclusivamente baseado na razão prática e na virtude. Tipo um monge. Quase isso. Ele não pode ter propriedades, não pode buscar enriquecimento e não deve ter ambições mesquinhas. O poder não é um troféu para Platão. É um fardo pesadíssimo, um puro dever moral. Nossa, a premissa é super radical. Ele basicamente diz que enquanto o poder estiver na mão de quem quer tirar vantagem, a gente nunca vai ter paz. Exato. É um projeto lindíssimo na teoria. O Platão atua tipo um arquiteto super otimista, né? Desenhando uma cidade utópica no papel, com as linhas morais perfeitas, sem engarrafamento de interesses. Só que aí as notas dão um salto de uns 200 anos para frente e introduzem o Políbio. O Políbio, que pelas anotações parece ser aquele engenheiro cético que olha para a planta arquitetônica do Platão e avisa, olha, a gravidade e o tempo vão colocar esse prédio no chão. É a melhor definição. O Políbio muda o foco do como deveria ser para o como as coisas realmente acontecem. Ele observava a história não atrás de virtude, mas em busca de padrões comportamentais e matemáticos. E nas fontes, essa visão realista é a teoria da anacloses, né? O ciclo da decadência. Isso. A tese central do Políbio é que qualquer forma pura de governo carrega no próprio DNA a doença que vai destruir ela. Não é uma chance, é uma parada inevitável. Eu queria destrinchar isso com você, porque as notas mostram uma mutação geracional super específica. Como é que esse ciclo começa? O motor de tudo é a passagem do tempo e a perda da memória do sacrifício. O ciclo começa com a monarquia. Um líder forte assume para organizar o caos e governa para o bem comum. Ele é super respeitado. Tá, até aí tudo bem. O problema é quando ele passa a coroa, né? Exatamente na transição. Os herdeiros ganham o poder de mão beijada. Eles não lutaram por aquilo, então perdem a noção do peso do cargo. Rapidamente o foco muda do bem comum para o prazer pessoal. Aí a monarquia adoece e vira uma tirania. O que gera uma panela de pressão na sociedade, ninguém aguenta um tirano para sempre. E a panela explode quando os mais corajosos se unem para derrubar esse tirano. Quando eles tomam o poder, fundam uma aristocracia, que literalmente significa o governo dos melhores. E imagino que no começo funcione super bem também. Funciona perfeitamente. Mas aí, a regra do Políbio ataca de novo.
As gerações passam, os netos desses heróis herdam o Estado. Como eles nunca sangraram pela liberdade, passam a ver o governo só como uma máquina de proteger as próprias fortunas. E aí a aristocracia apodrece e vira a oligarquia, o governo de poucos e para poucos. Isso. E a população percebe que está sendo explorada e decide tomar as rédeas. Entra a democracia, baseada na igualdade e na lei. Mas pelo que eu vi, a democracia também tem prazo de validade para ele? Infelizmente, sim. Com o tempo, as pessoas passam a tomar a liberdade como garantida. A disciplina se dissolve, o respeito às leis evapora e o debate é sequestrado por demagogos que manipulam a emoção das massas. E aí a democracia degenera na oclocracia. Oclocracia. O poder irracional da multidão, onde a paixão cega substitui a razão. Exato, o caos absoluto. E é desse abismo que as pessoas começam a implorar por alguém que coloque ordem na casa de novo, custe o que custar. E aí a gente volta para o monarca. O ciclo reinicia. Mas espera. Se Políbio está certo de que todo Estado é temporário e fadado a apodrecer, a política é só um ciclo de enxugar gelo. A gente está sempre só aguardando o próximo colapso? Foi bem essa sensação de futilidade que forçou o pensamento político a evoluir. O pessoal percebeu que não dava para viver esperando os reis perfeitos de Platão, mas também não queriam ser reféns da destruição do Políbio. Teve até a tentativa na Idade Média de estabilizar isso, dizendo que o poder vinha de Deus, né? Mas as guerras civis continuaram. Continuaram. E a insatisfação crônica com tudo isso empurrou a humanidade para a Idade Moderna. É o momento em que a política sofre uma ruptura drástica e se separa totalmente da moralidade e da teologia. E o epicentro dessa ruptura tem nome e sobrenome nas notas: Nicolau Maquiavel, a fundação do Estado moderno laico, onde o governante deixa de focar em ser bom e passa a focar em ser eficaz. O Maquiavel escreve O Príncipe lá no início do século XVI como um manual de sobrevivência mesmo. E tem um detalhe curioso da fonte sobre o texto dele. Começa super frio e técnico, mas no final ele dá uma apelada emocional, não é? Dá. O livro tem uma transição abrupta no final. Vira um manifesto patriótico desesperado para alguém unificar a Itália, que na época era só um mosaico de pequenos estados sendo saqueados o tempo todo por forças estrangeiras. O pragmatismo dele vem do desespero de ver a terra dele em chamas. E para resolver isso, ele traz dois conceitos centrais: a virtude e a fortuna. A fonte até usa uma frase poética dizendo que a fortuna é como um rio selvagem. A fortuna para o Maquiavel é a força do acaso, o imprevisível. Uma crise econômica, uma pandemia, a colheita que dá errado. É o rio furioso que transborda e destrói tudo. Diante da fortuna sem preparo, o ser humano foge. Tá, e a virtude? A fonte chama de as barreiras construídas para domar esse rio. Exato. E não tem nada a ver com virtude cristã, com ser bonzinho. A virtude maquiavélica é a habilidade, a coragem e a astúcia de se adaptar. O rio só destrói a cidade porque ninguém teve a competência de construir um dique durante a seca. Entendi. O líder ideal para ele é o cara que constrói o dique mais rápido quando a enchente vem. A sorte só causa estrago onde não tem virtude organizada para resistir. Perfeito. Só que tem uma exceção super interessante nas notas, lá na imagem 9. Os principados eclesiásticos. Nesses estados governados pela igreja, o líder não precisava de virtude nenhuma para se manter no poder. Sério? Mas por quê? Se para todo mundo a regra era se adaptar ou morrer? Porque o peso de manter a ordem ali era carregado pelas instituições antigas. A tradição e a crença dogmática já garantiam a independência e a segurança quase por inércia. Mas para qualquer outro estado, depender só da sorte ou da tradição é caminho rápido para a ruína. Mas, espera aí, vou fazer o contraponto aqui. Isso não dá um passe livre para aquela tirania que o Políbio tanto temia? Vale todo para domar o rio, a crueldade está liberada desde que funcione? É uma leitura comum, mas as fontes mostram que não é um vale tudo. O limite é utilitário. A violência não serve para massagear o ego do governante. Ela serve para manter o Estado. O objetivo do líder é evitar ser odiado ou desprezado. Ah, então ele aceita até ser temido, mas não odiado. Exato. Ele sabe que a maioria das pessoas é inconstante.
O ódio gera conspirações internas e destrói a legitimidade. Então a eficácia dele tem limite. Essa transição da moralidade para a eficácia nos leva direto para a teoria geral do Estado moderna. Se a máquina estatal opera na base do pragmatismo e da eficácia, como ela justifica mandar na gente e usar a força armada? O pilar essencial aí é o monopólio da violência legítima e legal pelo Estado. A sociedade tolera a força policial, os presídios, porque acredita que a autoridade é justa. A gente abre mão do instinto de usar a força bruta e aceita que o Estado faça isso. E aqui entra aquela dicotomia filosófica que me chamou muita atenção nas anotações. O Sen e o Solen. Nomes meio complicados, mas o conceito é muito prático. Sim, o Sen é realidade factual. O que é? É o mundo físico cheio de violência e caos. E o Solen é o que deve ser, a realidade normativa, o ideal. Eu fiz uma analogia mental lendo isso. O Sen é tipo olhar para sua conta bancária no fim do mês e ver tudo no vermelho. A realidade nua e crua. Aham. E o Solen é aquela planilha financeira bonitinha que dizia como o mês idealmente deveria ter sido, né? A política tenta espremer aquele Sen caótico para dentro do Solen organizado. É uma excelente analogia. A política divide e cria as normas para tentar alcançar esse ideal. E o sistema jurídico formaliza e aplica isso. E as notas falam um pouco do utilitarismo do Stuart Mill para embasar isso, né? Isso. A busca pela maximização da felicidade e do bem-estar geral da sociedade é o que justifica as ações do Estado. O texto até mostra como isso evoluiu, saindo do Estado mínimo, que só garantia a segurança básica e a propriedade, Até chegar no welfare state. exatamente. O estado de bem-estar social do século XX, que passa a garantir saúde e educação ativamente para tentar equilibrar esse saem tão desigual. As notas apresentam as duas estruturas como modelos históricos. Então, para quem nos escuta amarrar as pontas, a gente basicamente terceirizou nossa violência pessoal para o Estado em troca desse Solen, dessa promessa de organização e bem-estar. Basicamente isso, e é importante notar a diferença que os textos trazem entre o direito natural e o direito positivo. O natural é inato, ligado à vida e liberdade, pré-existe ao Estado. O positivo são as leis criadas pela racionalidade humana, a engenharia da coisa. Só que tem um problema prático gigante aí. Manter a ordem na base da força, com policial em cada esquina e juiz punindo todo mundo, custa uma fortuna. O Estado quebraria. E é aí que as notas dão uma guinada incrível. Até invisível que segura esse poder todo não é arma de fogo. É a linguagem. E esse é o ponto alto das teorias jurídicas. As aulas mencionam o George Jelinek, que focava muito na sociologia do Estado, e contrastam com o Hans Kelsen, aquele autor que queria purificar o direito e olhar só para a ordem jurídica, a norma pela norma. O Kelsen era quase matemático com direito, né? Foi, totalmente, mas a realidade é que só a hierarquia de normas não resolve. O papel da linguagem é o que entra via Habermas com o conceito de feixes comunicacionais. Ah, eu adorei essa parte. Explica um pouco mais como o Estado organiza isso. O Estado é um ente que tem o poder de convergir e arregimentar as disputas e os dilemas públicos. Ele atrai o debate e constrói consensos através da linguagem verbal. Sem a comunicação, o Estado seria só uma máquina de coerção violenta. Então, o Estado não é um objeto sólido de tijolo e concreto. Ele é mais como, sei lá, um gigantesco grupo de WhatsApp da sociedade inteira. Uma baita definição. Cheio de regras de convivência, e a lei só ganha vida de fato quando alguém lê a mensagem e interpreta aquilo. Porque as anotações chamam a Constituição de uma verdade relativa, o que pode soar assustador no começo. Soa herege para muita gente no direito, mas é a realidade crua. A Constituição é uma verdade relativa porque só existe a norma interpretada. Se não houver a interpretação e o consenso, o texto ali é só tinta no papel. A democracia e a capacidade da população de interpretar é o que limita o poder. E a gente, no dia a dia, mal percebe o direito agindo de forma tão profunda, né? Muito pouco, e a norma acaba sendo, no fim das contas, o instrumento supremo de controle social. Bom, a gente fez uma viagem e tanto hoje. Partimos do sonho do Platão de ter reis sábios, aí caímos naquele rio turbulento e realista do Maquiavel,
descobrimos que a gente deixou o monopólio da força com o Estado para, em tese, maximizar o bem-estar social e que, no fundo, tudo é sustentado por como a gente interpreta as palavras. É uma engenharia fenomenal. Mas eu não queria encerrar sem deixar uma provocação para a nossa audiência continuar pensando sobre isso sozinha. E adoro, mana provocação. Como a gente viu, a estabilidade de tudo isso hoje depende dos feixes comunicacionais e dessa interpretação humana da Constituição. Mas o que acontece com a estrutura de poder e com a virtude maquiavélica quando algoritmos de inteligência artificial começarem a interpretar as nossas leis? Nossa! Imagina a IA moderando nossa comunicação política em massa, interpretando o direito positivo. Será que a gente está vendo o fim da política como a gente conhece? Ou é só o início de uma nova anaciclose, um novo ciclo de poder, mas agora totalmente digital? Olha, transferir o poder de interpretação dos juízes para os servidores da nuvem, isso dá muito pano para manga. Vamos deixar essa pulga atrás da orelha de quem nos ouve hoje. É uma fronteira bem real para ficarmos de olho. Com certeza. Muito obrigada por acompanharem a gente em mais essa discussão. Continuem sempre questionando as engrenagens invisíveis que cercam a gente e até a próxima!